Hoje eu quero te explicar sobre um conceito que gera muita dúvida nas pessoas, muitas vezes aquelas que estão começando a investir, que é a diferença entre uma aplicação pós-fixada, que vai render ali a taxa CDI ou a taxa Selic, ou uma aplicação pré-fixada, que tem uma taxa fixa, ou então uma aplicação que se chama IPCA+, ou CDI+, que vai render um índice pré-fixado mais uma variação pós-fixada. Então, primeiro de tudo, é a aplicação pós-fixada, que ela vai render conforme o CDI. Então, no exemplo de hoje, a gente está aqui no mês de junho de 2025, o CDI está em 15%, né, a taxa Selic, e o CDI está em 14,90% ao ano. Então, o que significa isso? Se eu tenho um investimento que rende 100% do CDI, quer dizer que dentro de um ano, se essa taxa se mantiver em 14,90 no período de um ano, eu vou receber 14,90, que é a rentabilidade. Então, se eu tenho 100 mil reais investido nesse título, eu vou ter ali no final do ano 114.900 reais de patrimônio, sendo 14.900 de juros. Então, se essa taxa Selic ela subir, ela for para 16, 17, o meu rendimento ele vai aumentando também, de acordo com a taxa naquele período. E se a minha taxa de juros, a taxa Selic, cair para 10, isso vai impactar, né? Então eu tenho 100% do CDI, então eu tenho essa variação que é de acordo com a taxa Selic. Então tem que ter bastante atenção se a taxa Selic subir ou se ela cair, o rendimento para você vai mudar. Agora que você já entendeu sobre o investimento pós-fixado, eu quero te explicar do pré-fixado. A taxa pré-fixada é uma taxa que o emissor, né, quem está te vendendo esse título, ele está te entregando esse título, já fala para você quanto que você vai receber. Então, por exemplo, você vai receber 15% ao ano. Então, não importa qual a taxa Selic, né, depois. Então, imagina que a taxa Selic hoje está em 15% e alguém te oferece um pré-fixado de 15%. Mesmo que a taxa vá a 10%, você continua recebendo os 15%, porque é pré-fixado. Aqui a gente não vai entrar no conceito de marcação ao mercado, mas quando essa taxa cair aqui, a taxa Selic cair, vai acabar impactando essa rentabilidade pré-fixada aqui, caso você precise resgatar antes do vencimento, antes do final desse título. Mas se você conseguir com essa taxa até o final, então vamos dar o exemplo que você investiu aqui em 2025 e esse título era um título de 2020, 2030. Então, você vai receber 15% ao ano esse período todo. Então, essa é uma aplicação pré-fixada que você já sabe quanto que você vai receber se você levar esse investimento até o final. Agora a gente vai falar de um título que talvez seja o que mais te gera dúvida, que é o título IPCA+. O que significa isso? É um investimento que ele vai render a taxa IPCA, que é a taxa de inflação que a gente tem no Brasil. Então, dependendo do momento que você olhar, vai estar uma taxa diferente, mais uma taxa pré-fixada. Então, por exemplo, hoje, a gente tem alguns tipos de investimento que estão entregando IPCA mais 6%. O que significa isso? Que se você se mantiver investido nesse dinheiro no decorrer do período que você contratou, por exemplo, você fez um investimento aqui em 2025 para resgatar em 2030 e você contratou essa taxa de IPCA mais 6, quer dizer que vai ter de rentabilidade a inflação no período mais 6% ao ano. Então, aqui é o que a gente está falando de um ganho real. Você sabe que mesmo que a inflação vá a 10, vá a 20%, a inflação medida pelo IPCA, né? Mesmo que ela vá a 10, a 20%, você vai continuar tendo 6% a mais de rentabilidade. Então aqui a gente fala que esse é um título que ele rende acima da inflação, é um título que tem ganho real, porque mesmo que a inflação suba ou ela caia, você vai ter sempre um ganho acima dela. E essa taxa que pode variar, tem momentos que ela vai estar 6%, tem momentos que ela vai estar 7%, 4%, de acordo com a condição do mercado ali e de acordo com a taxa Selic que estiver disponível naquele momento. Agora que você entendeu como funcionam esses três tipos de investimento, talvez você está com aquela pergunta. Tá bom, Pedro, mas qual que é o melhor investimento para mim? E a resposta é depende. Depende do seu objetivo e depende do que você está buscando. O 100% do CDI, o pós-fixado, ela normalmente está vinculada a uma aplicação que tem a liquidez diária, que você consegue resgatar a qualquer momento. Então, uma excelente alternativa para a sua reserva de emergência. Por quê? Porque ela vai variar ali conforme
a taxa Selic, em alguns momentos um pouco mais alta, em alguns momentos um pouco menor, só que ela tem a disponibilidade de você resgatar a qualquer momento. Enquanto que as duas aplicações aqui embaixo, elas normalmente têm um período de trava, um período que você precisa se manter investido para garantir esse retorno. Você muitas vezes, dependendo dos lugares, você até consegue resgatar esse tipo de investimento a qualquer momento, mas você corre o risco de resgatar ou menos do que você investiu, ou mais do que você investiu. É interessante você assistir um vídeo sobre marcação ao mercado para entender como ganhar dinheiro e como evitar perder dinheiro em títulos pré-fixados. Já o pré-fixado aqui é uma alternativa para quem quer garantir uma rentabilidade. Então, por exemplo, hoje a gente está numa taxa Selic de 15%. E você acha que essa Selic está no topo, que é um bom momento para você garantir essa taxa. Então, vamos dar um exemplo aqui, 15% ao ano. Então, você vai contratar essa taxa e garante esse 15%. Se a taxa CDI cair para 12%, você continua ganhando 15% até o final do período. E se a taxa Selic for para 20%, você vai continuar ganhando 15% da taxa. Então, muitas pessoas, quando a taxa Selic estava em 2%, acabaram comprando os títulos pré de 6%. Agora que a Selic está em 15%, essa pessoa continua ganhando 6%. E se ela quiser vender esse título, vender para alguém, ela vai ter prejuízo via marcação ao mercado. Com o título IPCA também acontece mais ou menos da mesma forma. Então, hoje no mercado, você vai ver o título aqui, IPCA mais 6%. Quer dizer que você está ganhando a variação da inflação mais 6%. Então, na carteira de um investidor, esses três tipos de investimento eles podem ser interessantes. Um vai ser interessante para você ter a sua reserva, a sua liquidez rendendo 100% CDI, sem variação. O outro você pode ter em momentos que a taxa de juros está mais alta, que você quer garantir uma rentabilidade contratada ali por um período pré-determinado. E o outro que você vai se proteger da inflação. Então, tem que tomar muito cuidado, porque se você for comparar a rentabilidade desses três tipos de investimento, talvez você vai ficar em dúvida, porque tem momentos que o CDI é campeão, tem momentos que o pré-fixado vai ser campeão, tem momentos que o título IPCA+, vai ser campeão. Então, o que a gente precisa buscar é uma diversificação na nossa carteira, para que independente de como que o nosso investimento ali, a nossa carteira se movimente, o mercado se movimente, a gente consiga ter uma carteira saudável. Então, trazendo num gráfico aqui, de forma muito simples, o pré-fixado a 15%, você vai ter esse retorno aqui. Enquanto que o 100% CDI, dando o exemplo aqui que ele saiu de 2, ele está em 15, ele vem a cair, o seu rendimento aqui vai estar vinculado a essa linha aqui, que é o CDI. Essa linha aqui é o pré-fixado. Enquanto que o IPCA+, vai dependendo da inflação. Imagina que a inflação está andando aqui, Vou fazer de um jeito bem mais simples. Você está ganhando essa inflação mais 6%. Então, dando um exemplo que nesse momento aqui a inflação estivesse em 6%. Você estaria ganhando 6 mais 6%. Tem que tomar cuidado que não é exatamente isso, A gente está falando de juros compostos, mas aqui estou trazendo de uma forma bem simples para vocês começarem a entender como que funciona a dinâmica desses investimentos. Então, esses três títulos têm espaço na carteira, mas depende do seu objetivo. Se você é um cliente muito conservador que não aguenta volatilidade, não aguenta variação da sua carteira, acredito que ter uma carteira mais vinculada ao CDI seja interessante. Agora, se você acha que está no momento do ápice da taxa de juros, que garantir um rendimento, o pré-fixado pode ser interessante. Mas lembrando, se a taxa continuar subindo, você vai ter aquela taxa que você contratou até o final. E o IPCA+, ali ele já é um título que vai te garantir uma rentabilidade acima da inflação. Essa é uma breve explicação de como funciona esses tipos de investimentos. Se você tem mais dúvidas, deixe aqui no comentário qual tema que você quer que eu traga um vídeo e me siga nas redes sociais que eu posto conteúdo sobre isso todos os dias. E não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no meu canal.